Seja bem-vindo ao segundo episódio, segunda aula deste ambiente que nós estamos fazendo na minissérie dessa semana de renderização, que é o banho vista. Nós estamos fazendo este banheiro que está aqui na tela e ele vai ter uma vista bem legal, por isso o nome. E lembrando que se você quer acompanhar essas aulas, né, e ainda não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você volte, assista o primeiro episódio e se quiser acompanhar de verdade fazendo cada passo junto comigo, é só me pedir no direct do Instagram, arquitetura de perto, a planta e deixar o seu e-mail. Você me pede a planta, eu vou enviar a planta e também os bloquinhos que nós utilizamos nessa modelagem. É um modelo que eu estou tentando fazer agora, testando com vocês, porque antes, durante a aula, eu procurava os bloquinhos no 3D Warehouse, a gente escolhia juntos e tal. E agora eu achei que talvez fique melhor e agilize mais para você se eu já disponibilizar os bloquinhos que eu estou utilizando na modelagem. Então eu escolho eles antes e a gente já coloca no uso. E aí, se você quiser colocar outro, dar os seus toques pessoais, procurar algum outro modelinho, fica livre para fazer essas alterações. Até gosto que você dê sua cara pro projeto, tá bom? A planta que você recebe é bem esquemática, só para a gente conseguir realmente ter a base do projeto, mas fica bem legal para você acompanhar, tá bom? Então, se quiser, é só me pedir. Então, vamos começar a aula aqui de V-Ray. E não se esqueça, o Instagram é arquitetura de perto, se você quiser a planta e os bloquinhos, tá bom? Lembrando também que as aulas ficam disponíveis no IGTV, no Instagram e no canal do YouTube. Então tem lá todas as ordens de episódios. Existem minisséries que têm mais episódios, são minisséries maiores, tem algumas mais curtas, mas eu sempre gosto que vocês deixem um feedback de vocês, o que estão achando, né, no que eu posso melhorar, alguma sugestão, ideias de ambientes para eu fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, a primeira coisa, depois que a gente salvou, né, um arquivo para modelagem, um outro arquivo para V-Ray, a gente vai agora começar o processo de refinar alguns cantos deste projeto, certo? Então, quando eu venho aqui, ó, vou mexer na minha visualização, vou ocultar o teto primeiro. E aí, quando eu aproximo, por exemplo, de algumas quinas, eu vejo que as quinas estão muito 90 graus, ou seja, estão diferentes do que são na realidade, eu posso refinar esses cantos, porque fica um efeito bem legal. Então, aqui nesse caso, a gente vai pegar uma imagem mais ou menos deste ponto de vista, né? Que pega a janela e tudo mais. Então, as linhas que forem aparecer, eu posso refiná-las. Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui no baldinho de tinta com o teclado, o atalho B do teclado, e vou vir aqui, ó, em estilos, editar e vou desabilitar os perfis, só para eu dar uma suavizada nas linhas e deixar a modelagem ainda mais rápida. Depois eu volto para cá. Mas aí, o que eu vou fazer para refinar esses cantos? Começando aqui por essa bancada, esse cantinho aqui, ó, ele vai aparecer bastante, certo? Ou eu posso fazer na bancada inteira de uma vez, ou eu posso fazer apenas nas linhas que eu acho que vão aparecer no projeto, certo? Então, aqui, ó, eu acho que essa vai aparecer bastante. Então, eu posso vir aqui, clicar, e aqui eu vou escolher esse plugin, que é o Freedo Corner, eu vou escolher aqui qual que é o tamanho do abaulamento que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, no caso, 0,1. Vou dar um OK aqui e ver se tá legal. Acho que pode ser 0,2 para ficar um pouquinho mais nítido. 0,2, certo? Coloquei aqui, vou dar um Enter e ele vai fazer o processamento, ali o carregamento. Olha só. Se você vai conseguir enxergar, eu vou clicar aqui, ó, você vai ver que ele marca já o abaulamento. Olha só como é que ficou. Bem legal, né? Então, feito isso nesta linha aqui, eu vou fazer nas outras que eu achar que seja viável. De novo, eu posso copiar o objeto, eu posso marcar o objeto inteiro e fazer, mas ele demora muito. Por exemplo, essas quinas de trás eu não preciso, eu preciso dessas da frente, que estão visíveis realmente. Então, ó, eu clico aqui, já tá com o que eu quero, eu venho aqui e dou um Enter. E eu posso também aumentar a quantidade de segmentos, quer ver? Eu vou dar Ctrl Z aqui e vou colocar essa quantidade de segmentos em 30, que eu acho que é o máximo. Dou um OK e dou Enter. E aí ele vai carregar. Olha lá. Com bem mais
Ah, aqui ficou diferente, olha só, não deu certo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu ver de cá como é que ficou, se deu certo mesmo. Saio dele aqui. Que a pedra tá tão escura que tá difícil de enxergar. Acho que foram os 30 segmentos que foram muito. Deixa eu marcar aqui de novo essa linha. Vou marcar aqui, vou deixar esses 6 segmentos e vou dar Enter e vou ver como que ficou, se deu certo ou não. Aqui não tá dando por algum motivo. Ele aqui, ó, tá criando Chega mais próximo aqui. Ele tá criando uma diferença aqui, ó, que não era para estar acontecendo. Então, nesse caso, eu vou tentar marcar ele todo e vamos ver como que vai ficar, o que que vai acontecer. Vou vir aqui, ó, vou apagar essa linha daqui, que eles estão juntos, né? Vou apagar essa linha, né? E agora que ele tá todo marcado, olha só, eu vou criar até um grupo aqui dele separadinho. Já dentro do grupo eu criei um grupo, certo? E vou vir aqui de novo e vou dar um Enter. E vamos ver como que vai ficar. Se vai ter o mesmo problema ou não. Agora não deu problema, agora deu certinho, tá vendo? E é por isso que eu gosto de fazer aqui junto com vocês, para vocês verem como que a gente dribla isso aqui. Esse plugin Freedo Corner, ele é mestre em dar problema. Às vezes você faz, em alguma extremidade funciona direitinho. Você vai tentar em outra, por algum motivo não dá. Às vezes uma linha que estava colocada a mais, uma linha sobreposta à outra, ele não funciona. Isso é bem comum, vocês já até viram isso em outras aulas, né? A gente utilizando e tentando refinar e ver como é que vai, qual que é o jeito que ele vai funcionar realmente. Então, é ótimo vocês verem isso para vocês aprenderem realmente, tá bom? Então, aqui, ó, nesse daqui de baixo, eu já vou clicar nele como um todo. Deixa eu ver o que que tá marcado aqui nele. Tá marcado lá em cima, né? Eu vou desassociar aqui, vou clicar nessa parte de novo e vou criar grupo. E é porque tava com essa parte aqui junto, vocês lembram? Vou clicar nessa aqui e vou criar um grupo separado. Feito isso, eu vou aproximar. E já que tava dando um probleminha, né, naquela parte, nesse aqui eu já vou clicar e vou fazer nele inteiro, pra gente ver como que vai ficar. Vou clicar, vou dar Enter e pronto. Processou aqui já. E agora, nessas laterais, eu vou fazer a mesma coisa. Dar Enter em cada um deles. Enter. E Enter. Prontinho. Então, refinei essas extremidades, né, que eu gostaria. Vamos ver se eu consigo, por exemplo, ou se precisa, por exemplo, nesses quadrinhos. Deixa eu ver aqui como que eles estão. Está separado o quadro da imagem, tá. Eu vou clicar nessa moldura aqui e vou vir aqui e vou digitar o vírgula 1. É uma moldura mais fininha, né? Vírgula 1. E vou dar Enter. E vamos ver se vai dar certinho. Bem que não deu. Aqui ele não tá marcando como um todo, ó. Deixa eu tentar entrar aqui dentro, vamos ver se agora vai dar. Não. Entrando sim, vamos ver. Agora deu. Aí eu vou dar um Enter. E ele processou o arredondamento ali, olha lá. Já deixou menos retão. Olha só, você vê a diferença de um pro outro, olha. Fica bem mais legal, né? Então, nesse caso aqui, diferente dos outros, a gente tem que entrar dentro do grupo e clicar. Porque como foi criado grupos sobrepostos, às vezes um grupo, depois um grupo por cima do grupo, às vezes ele dá esse problema. Aí eu clico no espaço no teclado para acessar minha seta, clico tudo de novo, entro aqui, clico e dou Enter. Depois que processou o espaço do meu teclado, ESC e saio. Agora eu vou fazer nessa moldura da minha janela, então já dei um clique aqui, vou clicar e vou dar Enter. Ele também já vai processar. No caso aqui, eu deixei bem sutil, né? Acho que eu posso pôr até a vírgula 2 também. Vou dar Ctrl Z. Vou colocar aqui vírgula 2, só para ficar um pouco mais aparente. Dou um Enter. Pronto. Processou direitinho. Eu acho que são só estes cantos que nós precisamos refinar. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem do rodapé, né? Vou clicar aqui de novo e nele eu vou deixar vírgula 1. 0,1, ok? Enter. Pronto.
Olha lá, ele ficou bem legal. Então, feito isso, se eu não tiver mais nada para fazer, eu posso fazer também nesses aqui, ó. Vamos ver se vai dar? Vamos ver se vai dar. Enter. Ficou vermelhinho, talvez não dê. Não, não vai dar. Então, quando não der, a gente tem que abrir mão, né? Olha lá, ele tá ficando só vermelhinho, ele não tá conseguindo processar. Então, quando não dá, né, não tem jeito. Existem até algumas maneiras da gente tentar driblar, separar as linhas aqui, as faces, mas não vem ao caso, né? Não é um detalhe tão perceptível. Eu acho que assim tá legal. Então, assim que a gente refinou os cantos, a gente vai definir qual cena que a gente quer renderizar, certo? Então, olha só. Eu vou vir aqui em editar, vou reexibir o último, que é o meu teto. Depois de reexibir o teto, deixa eu aproximar aqui de novo, eu vou escolher qual que é a cena que eu quero. Para isso, olha só, eu vou vir aqui no Asset Editor do V-Ray, e a primeira vez que você vai abrir dentro do arquivo, né, você começou uma modelagem e tal. A primeira vez que você clicar no Asset Editor, normalmente ele demora mais para abrir, depois as outras vezes é rapidinho. Então, assim que ele abriu, eu vou vir aqui nessa engrenagemzinha, né? Posso até expandir aqui. Eu vou desabilitar esse Progressive, certo? E aqui em Render Output, eu vou selecionar aqui para habilitar e eu vou escolher aqui qual a proporção que eu quero. Então, eu vou vir em Customizado e vou colocar aqui, por exemplo, 1,4 por 1, que é a proporção. Para eu conseguir pegar mais coisas do meu banheiro, certo? Vocês conseguem entender isso? Eu consigo criar a proporção, olha só, o que está de dentro dessa faixa preta aqui é o que vai ser a minha imagem. Então, aqui eu acho que está um efeito bem bacana, né? Tá conseguindo pegar um ângulo bom, certo? Eu posso vir aqui, voltar e colocar, por exemplo, 0,3, para deixar a imagem um pouco mais vertical ainda. Então, eu posso subir ela aqui um pouquinho. Aí eu posso apertar o Z do meu teclado, escolher se eu quero dar mais um ou menos um. Olha só. Aí eu posso subir um pouco mais, e aí eu vou posicionar da maneira que eu achar que devo. E depois eu vou vir aqui em câmera e vou em perspectiva de 2 pontos, que é como eu deixo as linhas verticais mais retas. Eu vou dar mais uma mexidinha aqui para a lateral, para ele ficar mais retinho ainda. Perspectiva de 2 pontos. Z. Vou afastar aqui um pouco. E aqui, ó, vou chegar um pouquinho mais para cá. Pronto. Eu acho que assim tá legal. Aí, o que que eu vou fazer nesse caso? Eu já vou vir aqui em visualizar, animação e adicionar cena, certo? Assim que eu criei essa cena, eu posso mudar minha posição aqui, beleza? Quando eu clicar aqui em cena 1, ele vai voltar, retornar para aquela cena que eu havia congelado. Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso habilitar as minhas sombras. Aí você vai procurar aqui em cima onde que está a sua sombra. Se ela não tiver, você vai vir em visualizar, barra de ferramentas, e você vai procurar aqui as sombras, olha só. Eu clico aqui, aí elas já apareceram lá em cima. Eu clico aqui em fechar e posiciono elas aqui da maneira que eu achar mais conveniente. Pode até ser aqui em cima mesmo, e subo alguns plugins aqui para cima também, olha só. Então, feito isso, eu consigo controlar essas minhas sombras. Eu vou voltar aqui para a cena 1. Vou clicar aqui para habilitar as minhas sombras. E isso é só para a gente ver como que a sombra vai estar entrando dentro desse ambiente. Porque a gente não trabalha na modelagem com essas sombras ligadas, porque elas pesam a modelagem, ok? Então, aqui, ó, vou clicar, mudar o horário do dia e os meses do ano, até ver como que tá a claridade aqui dentro. Olha só, aqui começou a entrar um pouquinho de claridade. Eu gosto desse efeito. Eu posso optar por ter a claridade entrando diretamente ou não,
né? Isso aí vai do meu desejo. Então, vou ir mexendo aqui até eu achar um jeito que me agrade. Olha só, esse aqui tá bem legal. Esse jeito que tá entrando aqui eu gosto. No entanto, eu vou vir aqui no baldinho de tinta, que é o B do meu teclado. Vou apertar aqui na seta, vou apertar o B. E aqui, ó, em sombras também, a clara eu vou deixar mais escura e a escura eu vou deixar um pouco mais clara, tá? Vou deixar nessa proporção. E pronto. Aí, assim que eu congelei essa ceninha aqui, se eu gostei dessa sombra que tá causando, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui, clico com o botão direito em cima da cena e atualizo ela. Assim que eu atualizei, essa cena minha ficou congelada com a sombra. Então, se eu clicar ali, ela retorna já para o efeito com sombra. E aí, para eu continuar trabalhando, eu vim aqui e desligo a sombra, certo? Então, o que que é o próximo passo? Assim que a gente fez isso, a gente vai configurar as aberturas, né, do ambiente. Nesse caso aqui, é esse vidro, né, a abertura, tudo aquilo que vai passar luz. Então, eu venho aqui, vou pegar o balde de tinta, vou vir aqui no vidro e vou ir no Asset Editor. E aí, a gente vai colocar uma configuração aqui, ó, vou deixar todo preto. A gente vai colocar uma configuração bem básica de vidro, que seria ele ficar reflexivo e ele ficar também completamente transparente, certo? E aqui eu posso aumentar esse Reflection EOR para 2,5 aqui, só para deixar ele mais reflexivo. E aí ele já está configurado para passar a iluminação. Não, aliás, não para passar a iluminação, mas ele está com as configurações de vidro certinhas, certo? Porque o que que vai acontecer? Agora a gente vai utilizar o Material Override, a gente vai ligar ele, e esse parâmetro, ele deixa todos os materiais no modelo padrão, numa cor só. E aí a gente faz o teste para entender como que a iluminação natural está se comportando, para depois a gente entrar com outras configurações. Só que nesse caso, eu preciso que o vidro não pegue essa configuração padrão, apenas o vidro precisa ficar na configuração normal. Então, olha só, quando eu venho aqui na engrenagem, no Material Overriding, e ativo ele, ele está ativado e ele vai deixar toda a cena opaca, inclusive o vidro. Então, na hora que eu for testar a iluminação natural não vai conseguir passar por esse vidro, certo? Então, eu pego ele aqui com conta-gotas, volto aqui na configuração dele e eu desabilito esse Can Be Overridden aqui. E aí, ele vai ser o único material dessa cena que a iluminação natural vai passar, certo? Então, eu clico aqui na cena 1 de novo, vou voltar aqui no Asset Editor. Aqui você vê que ele já voltou com as sombras, né? Eu vou voltar aqui no Asset Editor e só colocar a configuração aqui em câmera, diminuindo esse valor para 10, por exemplo, para que fique mais clara a cena. E eu vou deixar aqui todos os outros parâmetros bem fracos, né? De uma qualidade bem fraca, igual aqui está em médio, para a gente conseguir só ver o resultado dessa iluminação natural no ambiente e ver como está se comportando, porque isso é muito variável. Se tiver um ambiente grande com pouca abertura, ele vai ser um ambiente mais escuro, então é sempre bom a gente fazer os testes para a gente ver a iluminação natural se comportando e depois a gente insere as nossas iluminações artificiais, ok? Então eu vou clicar aqui e assim que ele fizer começar aí, né, a fazer esse render, a gente conseguir visualizar o resultado disso, aí eu volto, tá bom? Então, olha só, o render finalizou, vou até aumentar aqui pra gente ver. Tá vendo que ele tá bem granulado, é um render de qualidade péssima, só pra gente ver o comportamento da iluminação. Então, o que que tá acontecendo? Essa iluminação que tá entrando aqui tá completamente estourada, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, tá bem forte. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui, vou desabilitar aqui as sombras só para eu poder controlar melhor sem travar. E aí eu vou vir no meu parâmetro de iluminação e eu vou tentar tirar um pouquinho da iluminação da sunlight. Certo? Eu vou digitar aqui 0,2, deixar ela mais escurinha. Esse size multiplier, que quanto
difusa vai ficar a sombra, sabe? Eu sempre gosto de dar um valor maiorzinho para ela dar uma dissipada, não ficar aquela sombra tão dura. Então, aqui eu vou deixar desse jeito e eu vou colocar um renderzinho de novo, vou clicar aqui em cena 1, só para a gente ver como é que vai ficar diminuindo apenas a sunlight, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de iluminação natural, a gente tem formas diferentes de criar essa iluminação. Então, olha aqui que bacana isso aqui. Eu diminuí ela um pouco, ela ficou mais interessante aqui, né? Ficou menos estourada, só que o restante do ambiente ficou escuro. Então, esse jogo de claridade e iluminação é o que a gente vai aprender a fazer agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma nova iluminação também, que é a Dome Light. E na Dome Light, eu vou criar a iluminação que vai entrar geral no ambiente. E eu vou diminuir ainda mais a Sunlight para ela diminuir a intensidade dessa iluminação que está batendo na parede, certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui, Vou desabilitar e a gente vai colocar, então, essa Dome Light. Eu venho aqui de fora, ó, a Dome Light é esse íconezinho. Eu clico aqui em algum ponto de fora, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, e já pego ela e dou uma jogadinha nela na rotação para a seta ficar em frente, mais ou menos, do meu ambiente aqui, ó. Pode ser bem em frente mesmo. Eu tenho certeza que a iluminação da Dome Light tá pegando lá dentro, sabe, do ambiente. Então, ó, eu venho aqui, coloco aqui. E agora eu volto lá para dentro, né? Ou nem precisa também. E vou vir aqui no Asset Editor e vou configurar a minha Dome Light. A minha Dome Light, eu vou deixar ela no valor de 1. A Sunlight eu vou diminuir para 0,04. E aqui na Dome Light eu vou escolher uma imagem HDR para eu colocar. O que é isso? Eu vou colocar uma imagem que tem embutida em si uma configuração de iluminação. Então, quando eu clicar aqui, ó, para pegar essa iluminação, eu vou vir aqui nos meus arquivos, vou vir nesse arquivo HDR e vou escolher algum desses arquivos aqui para utilizar. Então, tem o céu azul escuro, céu azul limpo, paisagem seca, parque, lago, essa aqui talvez fique legal. Verde rasteiro, céu limpo, com nuvens suaves, talvez esse aqui fique legal, ó. Vou abrir ele. Vai aparecer aqui a pré-visualização, acho que esse vai ficar bacana. Aí, então, o que eu vou conferir aqui? Se aqui tá em esférico, se tiver eu volto. E aqui no lugar de hemisfério, eu vou colocar esférico também, certo? E aí, ó, eu tenho essa iluminação, essa pré-visualização. Se eu aumentar aqui a intensidade, você vai ver que vai ficar mais claro. Eu vou aumentar a claridade aqui dessa cena. Então, aqui, para começar, eu vou digitar 0,5 para utilizar essa. E aí, cada arquivo HDR que você utilizar, ele vem com uma intensidade de iluminação diferente. Para alguns, um vai ser muito suficiente e já vai dar uma boa iluminação. Para outros, você vai ter que colocar um valor de 50, 60, 100 para ele conseguir iluminar o ambiente. Então, de novo, a gente tem que fazer testes, não tem jeito, tá? Então, aqui, coloquei. Eu vou clicar na minha cena e vou colocar para renderizar de novo para ver o que vai gerar de efeito, tá? Então, eu diminuí a intensidade da Sunlight, coloquei uma Dome Light com um HDR e coloquei a iluminação dele um pouco maior. E eu posso ainda, aqui em câmera, ó, vir aqui e atualizar, né, essa exposição. Toda vez que eu aumentar a exposição, eu diminuo o número aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o valor de 9, eu estou aumentando a exposição, é inversamente proporcional. E aumentando a exposição, eu aumento a claridade do ambiente como um todo, mas eu também aumento a intensidade das iluminações que eu coloquei. Então, por exemplo, se tem aquele facho de luz na parede, ele está com uma iluminação ok. Se eu aumentar a exposição para poder ter uma claridade maior no ambiente, eu tenho que ter em mente que eu vou clarear também mais essa entrada de luz que tem ali na parede. Ou seja, se eu gostar da iluminação geral que esse valor de exposição deu para mim, eu tenho que ir lá na Sunlight e diminuir ainda mais o valor dela para ela não ficar estourada, entendeu? Então é esse equilíbrio que a gente sempre tem que buscar. Então, eu vou fechar aqui. Vou colocar para renderizar para a gente ver mais uma vez o que vai gerar. Então, olha só que bacana. Eu já tenho a iluminação
a iluminação não, o background, né, a paisagem ali. Eu tenho aqui esse facho de luz entrando que tá bem legal. Eu acho que aqui eu posso aumentar mais a iluminação da Dome Light, eu posso aumentar mais a claridade geral e eu posso diminuir dessa aqui, porque quando eu aumentar da claridade geral, vai aumentar dessa aqui também. Então vamos lá, vou fechar, vou vir aqui. Aqui, a Sunlight, eu vou diminuir para 0,01. A Dome Light, eu vou aumentar o valor dela para 3. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar a previsualização dela. Vou aumentar para 3. E aqui na claridade, aqui na engrenagem, na claridade geral, eu vou colocar aqui um valor de 7. E vou colocar para renderizar e ver. Esperar carregar. Então, olha só, o ambiente já deu uma clareada de novo, certo? Agora, essa luz aqui tá ok, mas essa daqui de fora, eu tô achando que ela tá muito estourada agora. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Se a intensidade que eu coloquei nessa aqui de fora tá fazendo com que fique estourado, certo? E eu já tentei fazer com que apenas as luzes naturais clareiem meu ambiente e eu não tô conseguindo, aí eu tenho duas opções. Vou fechar aqui. Ou eu coloco uma iluminação artificial retangular aqui dentro para melhorar, ou eu diminuo esse valor aqui mais e vou lá na Dome Light e diminuo o valor dela também, porque senão agora ela vai ficar estourada, né? E aí eu vou ver se essa Sunlight aqui também não fica estourada. Então vamos lá. Colocar mais uma vez e aguardar. Olha só, desse jeito eu não gostei. Eu achei que estourou e mesmo assim não clareou tanto o ambiente. Então, o que que eu vou fazer? Adicionar iluminação artificial. Significa que essa entrada de luz aqui não está sendo suficiente para iluminar o ambiente de forma natural, certo? É o que acontece na vida real. Então, eu vou fechar aqui, vou voltar os valores que eu tinha colocado. A Dome Light eu vou deixar ela em 1 mesmo para eu testar. Aliás, eu vou pôr até 2. Vou testar. E aqui, em vez de 5, eu vou subir lá para 8, né? Para tirar um pouco da exposição. E vou agora começar a inserir as iluminações artificiais, certo? Porque elas também vão iluminar o ambiente. Vou desativar aqui as minhas sombras. E a primeira iluminação artificial que eu vou colocar é essa que já existe aqui, né? Que a gente já tem, que é esse pendente. Eu vou clicar aqui nessas bolinhas. Olha só. Assim que eu marquei a bolinha, você vê que habilitou aqui a Mesh Light, certo? Mas deixa eu pegar todas de uma vez, vamos ver se tem jeito. Elas estão todas separadinhas, né? Elas estão separadas, vai ter que ser uma a uma mesmo. Aqui, ó, eu vou clicar. Assim que ativou, eu vou colocar aqui. Ativou. Uma por uma. Normalmente, esses pendentes, eles vêm como componente. Quando você clica em uma bolinha, todas as outras já recebem toda a configuração que você colocar para aquela uma. Aí é bem melhor, porque você controla todas em uma única configuração de iluminação. Mas sendo assim, ó, a gente consegue também, sem problemas. Ó, todas estão com o parâmetro de Mesh Light. Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar esse tanto de Mesh Light aqui e vou dar a configuração que eu quero. Eu acho que eu posso colocar aqui, por exemplo, uma configuração de 50. Vou entrar aqui nessa Mesh Light para vocês verem. Eu não tenho que alterar, não tenho que deixar invisível nem nada, então tá tudo certo. A única coisa que eu vou ter que alterar aqui são valores de intensidade e cor. Então, aqui a cor eu vou deixar um amarelinho, né? Uma iluminação mais amarelinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar 50 para todas essas. E pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco, depende, tá? Depende de como que o ambiente está pré-configurado, depende das configurações da claridade, né, da exposição. Olha só, vou pôr 50 aqui em tudo. 50. Certinho? E essa corzinha que eu coloquei, eu vou puxar para todos aqui de baixo, ó. Para pegar a mesma corzinha, ó, só. Se ficar forte, a gente vai ter que vir aqui alterar a intensidade de todas elas, certo? É isso que eu tava falando. Se fosse componente, cada bolinha, a gente ia ter uma configuração aqui de Mesh Light que já ia configurar todas automaticamente. Mas como não tem, a gente faz como dá, né?
Então, fechando aqui, eu vou criar agora o parâmetro de iluminação artificial como se fosse a iluminação geral. Eu vou vir aqui no retângulo, vou clicar aqui e vou criar esse retângulo. E aqui na iluminação, ele apareceu, eu vou colocar, por exemplo, um valor de 60. E nas configurações dele, eu vou deixar ele invisível e para ele não aparecer em nenhum reflexo de nada, porque eu não quero que ele pareça, né? Então, feito isso, eu coloquei essas iluminações artificiais, eu vou clicar de novo na cena e vou renderizar esse novo teste, tá bom? De iluminação com as iluminações artificiais. Tanto as iluminações naturais como as artificiais agora, né? As duas em conjunto. Uma vai complementar a outra, vamos ver só. Então aqui já até pausei, não vou deixar nem chegar até o final, mas olha só o resultado que já tá dando, né? Já tá bem melhor. Aqui você vê que as iluminações ficaram um pouco estouradas, elas iluminaram muito ali no teto. Eu vou diminuir bastante aqui a iluminação desse pendente. E você vê que lá de fora ficou bem bacana, assim, a entrada da paisagem dentro do ambiente e tudo mais. E a iluminação geral também já melhorou bastante, já tá bem mais clarinho, certo? Então, eu vou diminuir só das mesh lights aqui e vou ver como que vai ficar o resultado. Então, eu vou fechar aqui. E vou lá nas mesh lights e eu vou colocar aqui um valor baixinho de 15, por exemplo. Que eu não quero que elas fiquem tão estouradas. Como eu diminuí delas bem, eu vou colocar na retangular de 70 só para eu ver, tá bom? Então, vamos colocar novamente e ver o resultado. Que na verdade já dá até para a gente parar e ver. Vamos aproximar e entender um pouquinho. Então, olha só, aqui a iluminação já ficou bacana. Talvez se eu quiser que ela ilumine mais aqui dentro, eu posso aumentar. Mas por enquanto a gente não entra com as configurações de render e tudo mais, eu vou deixar assim para a gente ver depois com as cores o efeito que vai dar, né? Com as texturas e tudo aplicado. Então, eu já vou fechar aqui e em seguida, assim que a gente fez esses testes, né, com a iluminação, a gente vai vir, né, de acordo aí com o e-book, o mapa do render. Tô olhando aqui, hein? A gente vai vir aqui e vamos desativar o Material Override. Mentira! Antes da gente desativar o Material Override, que seria o próximo passo, realmente, a gente vai manter ele ligado só para a gente poder fazer um teste da água. Então, olha só, vamos lá para a gente começar a fazer a água. Eu vou pegar aqui o baldinho de tinta, que é o B do meu teclado. Vou escolher aqui alguma cor para pintar isso daqui. Vou pintar aqui, vou inverter face e pintar de novo. Vou apagar esse aqui do meio. Então, feito isso, coloquei uma cor, eu vou pegar ele, vou colocar seta para cima com Move para poder descer ele bastante. E aqui, ó, eu vou colocar ele na distância que eu quero para ele poder aparecer na água. O que eu quero que apareça na água, por exemplo, eu quero que apareça isso aqui, eu não vou deixar ele mais ou menos nesse nível. E aí eu vou manter o Material Override nesse caso, só para a gente fazer o teste da água e ver o resultado só da água antes de qualquer coisa. Então, assim que eu apliquei, olha só, eu vou vir aqui e já vou desabilitar aqui, porque aí no teste de render ele vai aparecer. Então, ó, eu criei essa face, né, que já era a face que a gente tinha. Eu pintei tudo, né, com uma cor qualquer. Eu vou dar um nome para essa cor, vou colocar aqui água, deixar maiúsculo, água, enter, pronto. Vou pegar aqui com conta-gotas, então, é a água, certo? Aí eu vou entrar aqui dentro dos parâmetros e no diffuse do V-Ray BRDF, olha só, eu vou vir aqui e vou desabilitar o diffuse, ou seja, eu vou deixar o diffuse todo preto, certo? Assim que eu deixei o diffuse preto, eu vou vir aqui, você vai ver que ficou tudo pretinho, eu vou vir aqui nas configurações e eu vou deixar a opacidade dele menor. Isso aqui não interfere no render, tá? Só interfere aqui na visualização para não ficar preto, porque fica muito feio. E depois eu vou vir aqui no parâmetro de reflexão, vou deixar no máximo.
O IOR aqui eu vou deixar em 2,5 para ele ficar mais reflexivo. A refração eu vou deixar também no máximo. O IOR da água é 1,33, tem a tabelinha das refrações no e-book, tá? E aí, já desliguei o Material Override. O que eu vou fazer? Eu vou ir lá no Bump, que é o mapeamento para a gente criar uma determinada ondulação nessa água nossa. Eu vou colocar aqui um valor de 0,6 para não deixar tão gritante. E aqui no Bump, eu vou vir aqui, ó, e vou procurar o Noise A. Aqui, ó. E aí, nesse Noise A, eu vou deixar esse valor da frequência aqui em 0,2 para ver o resultado, que normalmente são mais baixinhos, que ficam bons, mas vamos ver como que vai ficar, certo? Aqui eu posso ter uma pré-visualização. E eu vou colocar, então, para renderizar essa cena aqui. Vamos ver se vai aparecer a água direitinho e o restante dos objetos não. Vamos colocar. Então, olha só, vamos ver aqui como é que ficou. Eu nem deixei acabar de carregar. As ondas podem aparecer mais, então eu vou fechar aqui. Então, olha só, vou tirar aqui o bump. E daqui do fog, ó, eu vou deixar no branquinho mesmo, não vou mexer. Aqui vou deixar em 1, né? Não vou mexer na cor, então. E aqui, ó, vou tentar ver se todos os parâmetros que eu coloquei estão aqui, certo? Reflexo, diffuse. Aqui. Eu acho que tá. Então, eu vou manter assim, porque pode ser que eu não esteja conseguindo enxergar os parâmetros por causa da qualidade do render. Então, eu vou deixar do jeito que tá e a gente vai configurar o restante de todas as coisas. Já vou vir aqui, ó, e desabilitar o Material Override para tudo aparecer no render e vou começar a configurar as outras coisinhas daqui. Então, olha só, eu vou vir aqui, vou colocar aqui a configuração dessa louça. Vou colocar aqui esse reflection. Vou colocar aqui um valor de 2 para aumentar. Aqui. Reflection também. Aqui 1,8, por exemplo. E talvez o gloss eu abaixo aqui só um pouquinho, deixar em 98. 98. Metais, esse daqui, vou vir aqui, Metallic, vou colocar o Metallic no máximo, aqui eu vou deixar mediano, certo? Um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver aqui se a configuração é diferente. Essa configuração aqui, eu vou manter, deixa eu ver, às vezes no preto, metal, só que porém no preto, olha só, vou deixar bem escuro. Aqui eu vou colocar um valor de 2, metal, e aqui um pouco de fosco, já vai ficar bonito. Aqui no espelho, vou entrar aqui, espelho. Vou colocar o reflexo no máximo, o IOR eu vou colocar em 15, e eu vou desabilitar o Fresnel. Eu vou jogar uma outra cor nele aqui, tipo um rosa, qualquer cor. Vou pintar ele novamente. Vou inverter faces. Pintar novamente. De alguma cor. Vou vir aqui, colocar essa cor num branco. Vou mexer aqui também na opacidade. Só para eu poder configurar aqui. Peraí. E aqui vou vir com conta-gotas para pegar. E assim que apareceu essa configuração, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Reflection no máximo, a refração no máximo,
Aqui eu já vou colocar um valor de 2,5 também, para deixar um vidro mais bonito, igual aquela hora a gente fez. Aqui 1,6, tá legal? Eu acho que seria isso. Aqui, ó, na refração, eu vou deixar ela em quase 100%, não vou deixar em 100%. Porque aí aqui, ó, no diffuse, se a gente colocar alguma corzinha bem de leve, ela tende a aparecer um pouco. Certo? Então, aqui eu vou deixar assim. Aqui nas florzinhas eu vou dar um leve brilhozinho para ela. Então, eu vou vir aqui, colocar um reflexo. Não precisa ser tanto, né? Vou diminuir aqui um pouquinho também. Nas folhinhas eu também vou colocar um pouco de reflexo. Diminuir um pouco aqui, certo? Na banheira, eu vou dar a mesma configuração daqui, por exemplo, ó, pintá-la. Inverter faces, para ter certeza de que eu tô pintando tudo. Esperar ele carregar. Inverter de novo, para deixar só a face branca, né? Aqui, ó, os metais daqui, não posso me esquecer. Vou vir aqui, Metallic. Vou colocar no máximo. Vou colocar aqui assim um pouco e deixar ele o metal um pouquinho mais escurinho. Pronto. Agora, aqui nos quadrinhos dos bichinhos, eu vou dar um reflexo também. Vou colocar aqui Reflection. Vou deixar no máximo e aqui eu vou colocar em 2. Do outro, mesma coisa. Reflexo. E aqui eu vou deixar, então aqui eu vou deixar em 2. E aqui a mesma coisa. Reflexo. E ó, é 2, Enter, ok. Nesse metal aqui, ó, vou também criar Metallic. Colocar no máximo, deixar aqui bem escurinho. E aqui eu vou dar uma leve opacidade nele. Certo? Ok. Vamos ver aqui, ó. Aqui já é o cabo, né? O fio. O fio eu vou dar um leve reflexo aqui e vou diminuir um pouco para deixar um pouquinho mais fosco. Então tá. Feito isso, aqui ó, do vidro da janela, eu quero aumentar um pouco aqui para 4, por exemplo. Ai, gente, eu peguei o vidro da janela e eu... o vidro da janela, 2,5. Toda a configuração que eu tinha feito para esse negócio aqui, ó, eu fiz para janela? Como assim? Então, peraí, deixa eu clicar aqui e ver as configurações daqui, como é que estão. Então, eu tenho o bump e tal, tudo certinho. Ok. E aqui, eu vou colocar de novo, né? Outra cor para configurar de novo. Inverter faces, vou colocar qualquer cor aqui. E agora eu vou vir aqui, esperar ele carregar esse material que eu escolhi. Deixa eu pegar um outro aqui. E agora eu vou voltar nele. Vou colocar o diffuse em preto, o reflection no máximo e com o valor aqui de 4. E a refração vou colocar também no máximo, quase no máximo. E prontinho. Prontinho. Agora daqui, ó, deixa eu conferir se o IOR da água tá certo também. 33, ok. Depois a gente testa, ver se vai dar certo, né?
aqui, esse metal aqui. Metallic. Vou deixar ele mais clarinho, máximo. Aqui. E ver o que mais eu preciso configurar. Aqui. Eu vou criar um mapeamento. E pode ser o mapeamento Noiseby. Vou botar aqui. Vou deixar aqui o valor de 0,05, certo? Não vai ter reflexo. O piso, vou clicar. Vou esperar ele abrir, já vou vir aqui no bump e vou adicionar esse mapeamento grid. E aqui vai ser 0,1, aqui 0,1. E aqui eu inverto para que o reflexo fique em cima e o rejunte fique sem reflexo. E aqui em reflexo eu vou aumentar esse reflexo e diminuir um pouco aqui. E aí aqui no bump, em vez de eu deixar tão grandão assim o rejunte, eu vou colocar um valor menor, um pouco. Tipo 1,4, 1,3, 1,2. Pronto, acho que eu vou manter assim. Rodapé e parede, eles vão, né, ficar mais como estão mesmo, não tem muita configuração. E agora, por fim, esse puffzinho que a gente vai configurar para dar um realismo a mais. Eu vou pegar aqui o ponta-gotas, vou pegar o tecido dele, certo? Aqui no diffuse. Vou pegar do diffuse, vou jogar aqui pro bump, paste as copy, vou colocar aqui o valor de 0,1 e tá certinho. E aqui eu já consigo ver um leve resultadozinho, né, de que ele fica mais 3D. Então, deixa eu conferir aqui se eu configurei tudo. Eu acredito que sim. Vou clicar agora aqui na cena. E entrando aqui, ó, nas configurações, Render Output, eu vou subir aqui o valor para 800, só um pouquinho. E aqui, ó, eu vou colocar em 0,4 só para melhorar levemente a qualidade, mas nem vai ficar uma qualidade ótima, só para teste mesmo. E vou colocar para renderizar, a gente vê. Então, olha só, aqui já dá para ver, ter assim bem uma noção, né, de como é que tá ficando. Acho que o resultado já tá ficando bem legal. Algumas alteraçõezinhas que eu daria, por exemplo, na água, que ainda não tá bacana. E eu mudaria um pouco a cor dos pendentes, da iluminação do pendentezinho. Deixaria ela um pouco mais amarelinha. Então, vamos fechar aqui. Eu já vou desativar aqui as minhas sombras e vou tratar dessa água aqui, que a gente precisa resolver esse problema. Então, eu venho aqui, aqui eu tô vendo a pré-visualização dela e eu acho que se eu diminuir aqui a refração um pouquinho, não deixando ela em 100%, eu vou conseguir um efeito melhor. Então, aqui, ó, eu posso vir no Diffuse, por exemplo, e alterar um pouquinho a cor. Pouquinho, porque se eu colocar muito, pode ficar muito perceptível. Eu não quero que fique muito perceptível. Então, vamos ver se assim vai melhorar. 1,33, tá certo? E outra coisa que eu quero fazer o teste também é para saber sobre essa espessura que a gente deu. Eu tô achando que talvez seja melhor tirar essa espessura, né? Eu vou deletar aqui e a gente testa só com a face de cima para ter certeza que não tem nenhuma interferência. E depois a gente vê se dá certo. Aqui, ó, eu vou colocar para renderizar só ela primeiro para a gente ver o resultado que vai ser. Vamos ver se a gente vai conseguir enxergar ondinhas ali. Queira Deus que sim. O SketchUp, o V-Ray, eles são tão imprevisíveis, é muito engraçado, porque tem coisas que você faz de uma forma e elas funcionam, e depois você tenta fazer em uma outra ocasião, a gente não sabe por que cargas d'água a coisa não funciona, né? A gente sempre precisa ficar driblando. Mas vamos ver se vai aparecer alguma coisinha aí, certo? Parece que eu até consigo ver assim o contorno da água aqui. É uma água clarinha, né? De fato, pois o que tá debaixo dela, que é a banheira, tá branquinho.
Mas vamos ver se a gente consegue. Pelo jeito, as ondinhas estão aparecendo. Acho que tem até bastante onda, assim, mais do que precisava. Mas vou dar uma olhada primeiro pra gente conseguir identificar se é isso mesmo ou não. E talvez a gente dê uma corzinha a mais para essa água também. Por mais que não esteja fugindo da realidade, né? Porque a água tem realmente transparência. Aqui, ó, já consigo ver como que ficou. Vocês conseguem ver que eu tô vendo as ondinhas aqui, mas elas estão minúsculas. Tá deixando até um pouco embaçada a água. Então, o que que a gente vai fazer? Pelo menos a gente viu que a configuração de ondinhas está aparecendo, mas eu vou voltar aqui, ó. E primeiro, eu vou tentar mudar um pouco a cor aqui da refração. Refração Fog Color. Arriscar aqui de novo. Olha só, bem clarinho. E aqui eu ainda vou colocar 0,001 para a gente ver como que vai ficar. Assim, bem sutil. Vamos ver se vai dar certo. E aí, aqui, ó, em vez de a gente deixar em 6, eu vou colocar aqui um valor de 0,5, por exemplo. Vamos ver, 1. Talvez 1 funcione. E vou colocar para renderizar de novo para a gente ver. Então, olha só, aqui eu consigo já ver, pausar aqui, eu já consigo ver que eu tô vendo as ondinhas, ainda acho que elas estão pequenas. Vou fechar aqui, vou diminuir o valor delas. Aqui onde estava 1 em frequência, eu vou colocar o valor de 0,5 mesmo, talvez a 0,4, para ver como é que vai ficar o resultado. E aqui, ó, voltando, não era para sair não, deixa eu ver se eu colocar aqui 0,01. Talvez funcione, talvez a cor da água vai ficar bacana. E eu já vou colocar um render geral para poder ver. E aqui, ó, eu vou tentar alterar um pouquinho a cor. Vamos ver se vai alterar se vai ser visível, né, na renderização. Vou colocar aqui um valor de 5. E aqui eu vou colocar uma cor mais amarelinha, realmente. E a transparência eu vou aumentar um pouquinho. Acho que aqui vai ficar bom. A transparência. E esse amarelinho, eu vou jogar ele um pouquinho para cima, ficar mais laranjado. Certo. Talvez assim funcione. Agora a gente vai vir. Deixa eu ver. Certo, agora eu vou clicar aqui na cena e vamos colocar para renderizar de novo, de forma geral, para a gente dar uma analisada e ver se está ok ou se tem alguma coisa a mais para a gente modificar, certo? Se já tiver tudo ok, a gente já vai pôr para renderizar e pronto. Alguns detalhes aqui que eu vou mudar. Um pouquinho da água ainda, eu vou tentar pôr um pouco mais de cor nela e alterar agora pela Mesh Light, porque pelo Emissive não foi possível. Então, vou vir aqui em cada Mesh Light e vou alterar a cor. Vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver se, ó, não precisa aumentar. Isso, eu quero que a cor da lâmpada mesmo que mude, sabe? Talvez aqui, ó, fique um pouquinho. Vamos ver se não vai alterar muito a cor da iluminação geral, né? Da iluminação que está soltando para o ambiente, porque aqui está uma iluminação mais escura. Mas vamos fazer o teste? Nunca coloquei essa cor, para falar a verdade. Então, vamos testar juntos aqui agora. Certo? Coloquei assim. Aqui na água, eu já vou pegar aqui com conta-gotas na água. Aqui eu tenho a cor dela já no Fog Color. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para cá. Certo? E 0,02.
E se eu colocar 0,01 assim, vai ficar muito forte, será? Vou testar desse jeito. Então, vamos lá. Então, aqui duas coisas. A iluminação ficou mais amarelinha, ficou até um amarelinho legal, mas acho que pode diminuir um pouco e a água já foi escura demais. Então, vamos voltar lá, configurar. Aqui da água, eu vou colocar 0,05, por exemplo. 0,03, vou colocar. Ok, acho que é isso mesmo. Diminuir um pouco, né? Vou colocar para renderizar de novo. Eu vou manter dessa forma, como está. Então, vou vir aqui no Emissive e, na verdade, eu vou deletar isso aqui, tá? Vou ver o que isso vai interferir ali. Vou fechar. E, mais uma vez, vou fazer o render de teste. Acredito que o último. E depois, a gente já começa com as configurações de qualidade alta. Isso que vocês estão vendo aqui é meu gatinho, tá? Acabou de deitar aqui na minha frente, né? Eu sou folgado. Que isso? A cor dessa parede mudou? Não entendi. Deixa eu pegar aqui o baldinho de tinta, colocar pra cá e pintar isso daqui, que não, pelo amor de Deus, não é pra ser amarelo. Vou até desativar aqui as minhas sombras e pintar aqui certinho. E agora eu saio aqui, né? Aperto um espaço. E vou voltar na minha cena para este último testezinho. Então, pausando aqui, como de todo jeito as bolinhas ficaram brancas e a iluminação tá muito amarela, eu acho que não tá conversando. Então, eu vou diminuir mais, já que é para ficar branca de todo jeito, já que não tá tendo a possibilidade, né? Eu vou trazer ela mais para cá, vou deixar ela bem mais clarinha e aí pronto. Ficou resolvido o problema. E agora eu já vou colocar as configurações de qualidade alta, tá? Pra gente renderizar. Então, aqui, deixa eu fechar todos para depois abrir. Aqui em render, a gente vai colocar em qualidade alta. E aqui você viu que alguns parâmetros já foram mudados. Aqui eu vou subir para 32, mas isso aqui atrasa bastante o render. Se você não quiser, você pode deixar o valor mais baixo. Aqui eu vou colocar aí Radiance Map, vou abrir, expandir aqui as configurações. Aqui eu vou colocar o valor de 50, aqui 0,4, 0,3, 0,3. Aqui eu vou manter em 1400. Aqui eu vou deixar em 2. Aqui eu vou habilitar. Ambient Occlusion, eu vou deixar no valor de 300. E o Denoise, eu vou deixar ele aqui habilitado, porém em Nude, para ele não ter uma incidência tão grande no meu ambiente, certo? Então, feito isso, deixa eu ver aqui se todas as configurações do Global Illumination eu coloquei. Acredito que sim. Agora, aqui em câmera já está o valor correto. Aqui eu vou colocar a proporção de 1920. E ele já me deu o valor proporcional. E é isso. Não tem mais nenhum parâmetro para a gente colocar. Então, agora eu vou colocar para renderizar. A gente já vai ver a imagem final, você coloque a sua aí também. Lembre-se de postar seu resultado ou mandar para mim o resultado por direct no Instagram, para eu colocar, né, no meu perfil os resultados que os alunos estão tendo com essas aulas gratuitas, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Então, vamos lá, vou colocar o render, você coloca o seu também, e depois me conta se você gostou da aula e me fala os seus resultados também, tá bom? Um beijo e até a próxima minissérie. Tchau, tchau!